Como aumentar o VO2 máximo na corrida? Se eu te dissesse que existe uma capacidade física que pode aumentar a tua capacidade de correr forte durante muito tempo, provavelmente irias querer melhorá-la. Essa capacidade chama-se VO2 máximo e é uma das razões pelas quais alguns corredores conseguem sustentar ritmos que para outras pessoas parecem impossíveis. Mas há um problema. A maioria dos corredores tenta aumentar o VO2 máximo da forma errada. Correm mais forte, sofrem mais, ficam mais cansados e muitas vezes quase não melhoram. Correr muito forte não significa aumentar o VO2 máximo. Se tens um relógio GPS moderno, provavelmente já viste este número, o VO2 máximo. E talvez até tenhas reparado que muita gente fala dele como se fosse a coisa mais importante da corrida. Efetivamente, é verdade, ele é bastante importante, mas também é um dos conceitos mais mal compreendidos na corrida. Há quem pense que basta fazer treinos brutais para o aumentar. E há quem ache que o VO2 máximo explica sozinho a performance. E há ainda quem veja o número no relógio sem perceber realmente o que ele realmente significa. Por isso, neste vídeo vamos responder a 3 perguntas. O que é o VO2 máximo? Porque é que ele importa? E como é que realmente o podes melhorar? Vamos simplificar isto ao máximo. O VO2 máximo é a quantidade máxima de oxigênio que o teu corpo consegue utilizar durante um esforço intenso. Por outras palavras, é a capacidade do teu organismo de captar, transportar e utilizar oxigênio para produzir energia. E isto porque, quando corres rápido, os músculos precisam de energia. E para produzir essa energia de forma eficiente, precisam de oxigênio. Mas há uma coisa importante que muita gente não percebe. O VO2 máximo não é igual a performance. É mais parecido com um teto. Quanto mais alto esse teto for, maior é o teu potencial. Mas depois ainda precisas transformar esse potencial em corrida real. O VO2 máximo ajuda muito, mas não explica tudo. E isto porque também contam a técnica, a economia de corrida, o limiar de esforço, a base aeróbica e a consistência. Para perceber isto, imagina que o oxigênio faz uma viagem dentro do corpo. Primeiro entra pelos pulmões, depois passa para o sangue. O coração transporta-o. Finalmente chega aos músculos. Os músculos têm de conseguir usar esse oxigênio para produzir energia. Se qualquer parte desta cadeia melhorar, o teu potencial também melhora. O VO2 máximo é a capacidade de toda esta cadeia funcionar melhor. E é por isso que não estamos apenas a falar de pulmões. Estamos a falar do sistema inteiro. Agora chegamos ao erro mais comum. A pessoa descobre que o VO2 máximo melhora com intensidade. Então tenho que correr forte em todos os treinos. E é aqui que tudo começa a correr mal. Porque o VO2 máximo responde à intensidade, mas não responde bem à intensidade sem controle. Se fazes todos os treinos em ritmo forte, apenas vais acumular fadiga, recuperas pior, perdes qualidade e eventualmente deixas de conseguir produzir bons estímulos. Mais sofrimento não significa mais adaptação. O objetivo não é destruir o corpo, é dar ao corpo um estímulo suficientemente forte para ele precisar de ser mudado. E é aqui que entram os treinos específicos, normalmente através de treinos intervalados. Por exemplo, 5 vezes 3 minutos forte, com uma recuperação controlada. Ou então 4 vezes 4 minutos fortes. Ou ainda 10 vezes 1 minuto forte. Mas atenção, não existe um treino mágico, não existe um protocolo que funcione para toda a gente. O mais importante não é copiar exatamente um treino, é perceber a lógica. O formato muda, a lógica mantém-se. O objetivo é acumular vários minutos de esforço elevado, sem entrar em colapso, sem perder qualidade, sem transformar o treino numa guerra contra ti próprio. O objetivo é repetir qualidade, não sobreviver. E este é o ponto mais subestimado. A recuperação não está ali para descansar, porque sim. A recuperação faz parte do estímulo. É ela que permite que consigas voltar a correr forte
na repetição seguinte. Sem recuperação adequada, a qualidade desaparece. Isso, quando olhas para um treino intervalado, não olhes apenas para a parte rápida. Olha também para a recuperação, porque ela foi colocada lá por uma razão. A recuperação não interrompe o treino, completa. Agora uma ideia que surpreende muita gente. Não aumentas o VO2 máximo apenas com treinos duros. Precisas de base, precisas de corrida fácil, precisas de consistência. Porque os treinos intensos só funcionam bem quando existe uma estrutura para os suportar. Pensa numa casa. Queres subir o teto? Precisas primeiro ter fundações sólidas. Sem base, a intensidade não se sustenta. É por isso que até corredores muito rápidos fazem muitos quilómetros em ritmo fácil. Não porque sejam fáceis, mas porque funcionam. Outro erro muito comum: fazer treinos intensos sem qualquer lógica. Na seguinte, outro completamente diferente. Depois copias algo das redes sociais, depois experimentas outra coisa, sem continuidade, sem progressão, sem objetivo. E o corpo adapta-se mal a esse caos, porque a adaptação precisa de repetição. Este ponto é muito importante, porque muita gente desiste cedo demais. Às vezes o corpo está a adaptar-se, o VO2 máximo está a melhorar, mas o relógio ainda não mostra grandes diferenças. O corpo melhora primeiro, os resultados depois. O corpo melhora antes do relógio mostrar. E isto exige paciência. Uma coisa rara hoje. Existe outro erro, e é mais psicológico do que físico. Muita gente acredita que melhorar o VO2 máximo é uma questão de provar dureza, como se o objetivo fosse sofrer mais do que os outros. Mas a realidade é diferente. O VO2 máximo melhora com consistência, progressão, estrutura, recuperação, não com heroísmo. O corpo evolui melhor com métodos do que com coragem. E atenção, há corredores obcecados com o VO2 máximo, mas a corrida não depende só disso. Também contam a economia de corrida, a técnica, o limiar, a base aeróbica e principalmente a consistência. Um VO2 máximo alto não compensa um treino mal construído. Então, o que deve fazer um corredor comum? Primeiro, construir a base, correr regularmente, acumular semanas consistentes, produzir treino de intensidade por semana, bem estruturado e sem exagero. Terceiro, respeitar a recuperação, dormir bem, controlar a fadiga e parar de transformar todos os treinos numa competição. Porque aumentar o VO2 máximo não é ganhar um treino, é melhorar ao longo de vários meses. Depois o máximo cresce com consistência, não com pressa. O VO2 máximo é importante, porque ajuda a aumentar a tua capacidade de correr, mas não é magia. E não melhora apenas porque sofreste mais. No fundo, o VO2 máximo melhora quando existe estímulo suficiente para obrigar o corpo a evoluir e recuperação suficiente para permitir essa evolução. Porque na corrida não ganha quem faz o treino mais duro, ganha quem consegue repetir bons treinos durante muito tempo. A performance não é construída num dia, é construída treino após treino. Se este treino te ajudou, subscreve o canal, porque aqui vais aprender a viver com mais inteligência e muito menos mitos. Se gostaste, deixa o teu joinha, não se esqueça de partilhar com os teus amigos, subscrever o canal caso ainda não tenhas subscrito e até à próxima. Bons treinos.